Olá, eu sou Moacir Arruda, analista do produto e vim aqui falar com vocês um pouco sobre bancos automotivos. Na semana passada eu postei um vídeo falando um pouco sobre ponto H, percentil e algumas configurações básicas de bancos. Se você perdeu, dá uma olhadinha no canal da CAR, eu vou colocar o link na descrição. Muito bem, essa semana eu vou começar falando um pouquinho sobre acabamentos plásticos. No universo de bancos existem algumas peças específicas das quais eu gostaria de falar. Eu vou começar falando das buchas de apoia-cabeça, que são essas peças aqui. Você já deve ter reparado que geralmente elas estão dispostas em pares, uma com um botãozinho para destravar o apoia-cabeça e outra sem esse botão. Isso se dá pois elas apresentam um relacionamento de dependência do tipo Master-Slave. O desafio dessas peças é que elas devem permitir a movimentação do apoia-cabeça com baixa carga. Para isso, é necessário ser feito um bom jogo de tolerância das peças envolvidas. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso quando eu falar de apoia-cabeça. Outras peças comuns são as alavancas, como essa daqui, por exemplo. Elas podem ser utilizadas tanto para regulagem de altura quanto para regulagem do encosto. Elas devem acionar os mecanismos aos quais elas são acopladas sem se romper. Então o desafio dessas peças é manter sua integridade estrutural. Elas geralmente vêm montadas por cima dos acabamentos laterais, que são essas peças aqui no centro do slide. O desafio no projeto dessas peças é que sua montagem geralmente é feita através de encaixes em arames e parafusos. Por ela ser muito longa e ter muitas fixações, geralmente sua ferramenta tem uma série de gavetas. Existem também alguns acionamentos, como por exemplo esses aqui, que são utilizados para rebater bancos, como bancos de segunda fila. Outra peça que geralmente você encontra são esses capzinhos de final de trilho. Eles servem para proteger o pé do ocupante, no caso de algum impacto. Existem peças também como comandos elétricos, como esse aqui, por exemplo. No caso desse comando, ele tem o acionamento de lombar, de 4 vias aqui. Ele tem regulagem de altura e reclínio do banco. Vou falar agora um pouco sobre capas. Para começar, eu vou falar sobre o Seat Trim Outline, ou STO. O STO nada mais é do que uma superfície que é feita pelo time de design. Essa superfície ela é feita em conjunto com a engenharia, geralmente. A engenharia define os limites mínimos e máximos que devem ser respeitados e o design vai ajustando conforme a aparência desejada do produto. Esse desenvolvimento geralmente é feito em passos. A engenharia manda para o time de design alguns inputs iniciais, o time de design faz um desenvolvimento inicial, manda esse desenvolvimento para a engenharia por sua vez faz observações, manda para o time de design e assim por diante. O resultado final é um modelo 3D que é uma casca. Essa casca, digamos assim, vai ser utilizada no futuro para fazer o controle dimensional do banco, quando ele estiver em produção. Ela é muito importante por isso. Ela tem algumas informações como locais de costura e forma. É importante saber também o nome das diferentes regiões do banco. Nós temos as regiões laterais, que servem para ajudar na sensação de contenção do ocupante. A essa região nós damos o nome de banana ou bolster, tanto no assento quanto no encosto. E as regiões centrais recebem o nome de inserto. Sabendo disso, vamos passar para o tópico de tecidos. Antes de falar sobre as propriedades importantes do tecido, eu vou falar sobre os tipos de tecido. O primeiro deles é o tecido plano. O tecido plano ele é composto por uma trama de fios. Nós temos os fios que são chamados de fios de trama e os fios de urdume. Os fios de trama são os fios da sua largura e os de urdume são os de comprimento. Temos também a malha, que é constituída por fios tramados em uma única direção. Se a evolução do fio é constituída através de sua largura, ela é chamada de malha de trama. Se a evolução do fio é constituída através do seu comprimento, ela é chamada de malha de urdume. Existe também o tecido não tecido, ou TNT, que é um tecido constituído a partir de fibras aglomeradas e fixadas. O TNT abrange uma série de tecidos com uma série de aplicações. Um exemplo é o bidim.
que é um agulhado feito a partir de material reciclado. Bini, na verdade, é um nome comercial, na verdade é o nome da empresa que o produz. Esse material possui alta resistência ao rasgamento e à tração, por isso ele é muito utilizado. Veremos uma aplicação muito comum dele em capas mais adiante. Aqui nessa imagem você pode ver uma foto microscópica de um tecido não tecido. Você vê que as fibras elas são dispostas aleatoriamente. Bem, passando a propriedades dos tecidos, as mais importantes são a resistência à tração e o alongamento. Elas são especificadas pela NBR 11.912. Existe uma série de outras propriedades também importantes, mas que não vamos abordar aqui, como por exemplo a resistência a rasgo, a abrasão, a propensão à formação de peeling, o peso linear e a densidade de fios no tecido. A resistência à tração expressa a força que o tecido suporta até romper-se. O ensaio é realizado no dinamômetro e é um forte indicativo da durabilidade do tecido. Já o alongamento indica o quanto o tecido aumenta sua dimensão até o rompimento no dinamômetro. Já no caso da malha, a NBR 12.960 determina seu alongamento e sua elasticidade. A elasticidade seria sua capacidade de aumentar suas dimensões mediante uma força e retornar ao tamanho original. Outro fator importante é o beneficiamento do tecido. O beneficiamento é como se fosse uma maquiagem final, um acabamento, digamos. É onde você pode adicionar uma série de propriedades ao tecido. Dentre elas, temos tingimentos, temos alguns acabamentos finais de textura. Dentre essas propriedades, temos, por exemplo, a ignifugação, que é a adição de uma resina que reduz a capacidade de propagação de chamas do tecido. Isso é um fator de segurança importante, já que tecidos automotivos têm um limite de propagação de chamas. Existem outras possibilidades, como a aplicação de enxácaro, de hidrofugação. Já o tingimento, é importante saber sobre o tingimento que um set de veículo tem que ser sempre feito com o mesmo lote, pois não importa a precisão do seu processo, o tingimento sempre vai apresentar uma pequena diferença de cor. Outro processo importante de conhecer é o infesto e o corte. O infesto nada mais é do que o empilhamento dos tecidos antes do seu corte. Importante saber que quando o tecido é enrolado no carretel para transporte, ele é enrolado tensionado para evitar rugas no tecido. Antes de realizar o infesto, é necessário relaxar o tecido. Para isso, é preciso desenrolá-lo e deixá-lo repousar. Isso porque, se o infesto for realizado com o tecido tensionado e ele for cortado tensionado, pode haver alteração dimensional do tecido. Existem máquinas de corte do tecido a disco e a máquina de corte com lâmina vertical. A máquina de corte de lâmina vertical é mais utilizada no caso de produção de tecidos para bancos automotivos, pois ela realiza o corte de maior quantidade de tecido. Existem também os bancos em couro. No caso do couro, o mais comum são os couros texturizados, que são couros preparados e tratados. Esse couro pode ser também perfurado. E existe também o couro sintético, ou vinil. Atualmente, o couro sintético é muito utilizado. Na maioria dos bancos, a capa não é feita toda em couro. Grande parte dela é em couro sintético. É mais comum ver couro natural sendo aplicado nos insertos. Mas existem, inclusive, muitos modelos em que o couro sintético é utilizado em 100% do banco. Tanto para bancos em couro quanto para bancos em tecido é realizada a dublagem. A dublagem nada mais é do que anexar uma segunda camada ao tecido. No caso dos bancos automotivos, a dublagem é feita com uma espuma de acoplamento. Aqui eu coloquei um esquema de como essa dublagem geralmente é feita. Existem variações, mas geralmente você tem o tecido ou o couro, aí você tem uma camada de espuma e uma tela no final. Essa dublagem ela pode ser feita através de costura, ela pode ser feita através de uma adesivagem ou a dublagem a fogo. A dublagem a fogo ela funde o material, né? O limite do material ele é fundido, realizando a aderência desses componentes. A adesivagem, quando ela é feita por adesivagem, é feita através de uma cola chamada hot melt, que é a base de poliuretano. Existe também a dublagem feita com costura. A dublagem por costura geralmente é feita através de algum padrão no tecido ou no couro, como esse visto aqui nessa imagem abaixo.
Em seguida eu vou falar a respeito de costura. A costura ela é classificada conforme sua classe. Existem 8 classes de costura. A NBR 9397 traz essas classificações. Aqui eu coloquei algumas imagens retiradas da norma. Essa norma traz uma representação das costuras da seguinte forma: os traços horizontais e contínuos são os tecidos e os traços perpendiculares são as costuras. Então, no caso aqui, nós temos algumas imagens retiradas da norma para a classe 1, que é a costura sobreposta. Além desses exemplos aqui para a costura sobreposta, esses são apenas exemplos mais básicos. Existe uma infinidade na norma. Então, vale a pena dar uma olhada se você tiver acesso nessa norma, porque existe muita variação mesmo. Deve ter para cada classe mais de 100 tipos de costura. Em seguida, eu vou falar sobre pontos. A NBR 13.483 traz os 8 tipos de pontos, né? Essas 8 classificações. De todas essas, a mais utilizada para a gente, no caso de bancos, é a 300, que são os pontos fixos. Aí nós temos, para cada tipo de ponto, geralmente existe uma máquina específica, né? Por exemplo, a reta, que faz o ponto reto, a zigue-zague, que faz o zigue-zague. E um ponto muito famoso, muito utilizado em bancos é o pesponto. O pesponto ele é aquele ponto que tem duas fileiras de linhas assim, invisíveis, né? Ele é muito utilizado para fazer tanto a união de blank e um efeito decorativo. Ainda falando sobre pontos, existem algumas propriedades que é importante citar. A primeira delas é o comprimento do ponto. Bom, antes de falar sobre como mensurar o comprimento do ponto, eu vou falar como ele é feito, né, na máquina. Então aqui eu tenho uma imagem de um esquema, né, da máquina de costura. Essa peça em azul aqui, ó, ela é uma peça que tem uns dentinhos, né, grosso modo. O nome dela é transportador. Ela fica na base da máquina e o tecido fica por cima dela. E aí o tecido é prensado contra ela pelo pé calcador, que é uma pecinha que tem um espaço aqui para, além de prensar o tecido, tem um espaço para a agulha passar no meio, né? Então o tecido ele faz esse movimento aqui dessas setas. O transportador é o responsável por fazer esse movimento do tecido, né? Então imagina que a agulha está dando os pontos, né? Tá descendo e subindo e o tecido está andando. Então, essa primeira propriedade que eu vou falar é o comprimento do ponto. O comprimento do ponto, esse comprimento ele é dado conforme o movimento desse transportador, né? Vale a pena falar também que existe 3 tipos de máquinas assim, no quesito de transporte, né? Existe o transporte simples, o duplo e o triplo. O simples é só o transportador que faz esse movimento do tecido. O duplo é tanto o pé calcador quanto o transportador fazem esse movimento, né? O pé calcador ajuda e o triplo, a agulha também ajuda. Então, voltando ao comprimento do ponto, existem 2 formas de medir, né? Uma delas é o milímetro, é em milímetros, né? Em milímetro é a distância de um ponto até o outro, geralmente. Em pontos por polegadas, né? Esse SPI aqui é stitches per inch, né? Isso seria em português, em inglês, viu? Stitches per inch é a quantidade de pontos em uma polegada linear, né? Eu botei aqui uma tabelinha para mostrar a diferença de uma unidade para outra. Comparativamente, cada linha seria a mesma coisa, assim, né? Então, basicamente, o comprimento do ponto seria isso. Agora tem a largura do ponto. A largura do ponto, por exemplo, em uma máquina de zigue-zague, a largura do ponto seria a distância que a agulha se move lateralmente. Essa distância ela pode variar de 4 a 6 milímetros, algumas máquinas fazem até 9 milímetros. Então, basicamente é isso, a largura do ponto. Muito bem, eu estou falando sobre todas essas propriedades e variáveis aqui, mas eu esqueci de falar um detalhe. Todas essas variáveis que eu estou citando, elas têm que ser especificadas em um desenho de projeto, por exemplo, né, de capa. Quando a gente está falando em capa, então, por exemplo,
eu vou ter que especificar qual que é o meu tipo de tecido, eu vou ter lá todos os desenhos de blank no meu desenho técnico, né? Se é uma malha, se é um tecido plano. Basicamente cada montadora vai ter lá seus tecidos já escritos, né, em alguma norma interna, e aí no desenho você vai ter esse tipo de tecido ou couro escrito lá. Você vai ter também, por exemplo, a dublagem, a espuma de acoplamento ali, você vai ter a densidade, a espessura dessa espuma, né? Para cada costura você vai especificar o tipo de costura que vai ali naquela região, qual ponto é utilizado naquela costura, qual o espaçamento, o comprimento do ponto, largura caso exista, né? E outra coisa que às vezes é necessário especificar também é a agulha. A agulha ela tem alguns elementos que é importante conhecer, né? Eu vou aqui descrever uma rapidamente. No caso, o cabo é a parte que é fixa na barra da máquina, né? E aí em seguida eu tenho uma haste, nessa haste eu tenho uma canaleta. A canaleta é por onde o fio, né, a linha, ela passa nessa canaleta e ela encaixa no furo, né, no olhar da agulha. Então, se essa agulha ela vai ter um tamanho, se essa canaleta ela for muito pequena para o diâmetro da linha, ela pode gerar atrito e quebrar a linha. Então, a sua agulha, geralmente o tamanho da agulha ele vai ser especificado conforme a linha que você está utilizando, né? Agora, mais importante de tudo que eu considero na agulha é a ponta da agulha, né? Por quê? Porque quando você está costurando um tecido, você precisa utilizar uma ponta redonda, porque a ponta ela não pode cortar os fios do tecido, senão ela pode provocar algum esgarçamento, redução da resistência mecânica desse tecido. Se você usar uma ponta cortante ou lança, né, que é um outro nome para ponta cortante, ela certamente vai cortar esse tecido. Já quando você está costurando couro natural ou sintético, provavelmente se você utilizar uma ponta redonda, você vai quebrar a agulha ou vai causar um desgastamento muito alto ali, né? Então, no caso de couro sintético ou natural, a gente usa uma ponta cortante ou ponta do tipo lança, né? E aí eu falei sobre linha, né? É importante também falar sobre a linha porque a linha, uma das variáveis que ela tem é a torção, né? Geralmente uma torção para a direita é uma torção em S e a torção para a esquerda é uma torção em Z. É importante saber qual linha você vai utilizar conforme o seu ponto, né? Por exemplo, se você está fazendo aqui uma costura pesponto, a lançadeira da máquina ela vai para a esquerda. Então, se você usar uma linha direita na lançadeira, ela vai desenrolar a linha, né? Você vai ter um defeito na sua costura. Outra coisa importante lá, da mesma forma que eu falei da canaleta da agulha, você tem que escolher conforme o seu tecido, conforme o seu processo, né, a resistência que você precisa, a numeração da sua linha. Então existem alguns tipos de numeração que são utilizados. O mais comum, que provavelmente é o que vai ser utilizado no processo para bancos automotivos, é o TEX. O TEX ele é o que? É o peso em gramas de 1000 metros de linha. Existe uma variável que é o DTEX, né, que seria o DCTEX, que seria 10.000 metros de linha, né, o peso em gramas de 10.000 metros de linha. Apenas uma outra unidade dentro desse tipo de numeração. A numeração denier não é muito utilizada, né, que seria 9.000 metros, peso em gramas de 9.000 metros. Você tem aqui a ANM, que é a quantidade de metros que pesam um grama, ou seja, na verdade você expressa essa NM dessa forma aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, 120 metros de fio pesa 1 grama, 120/1. De acordo com o número de meadas da linha, esse número aqui vai alterar, vai ser um 2 ou um 3, e esse número aqui ele também altera. Agora, quando você estiver comparando um
se às vezes acontecer de você precisar comparar TEX com NM, é importante saber que no TEX, quanto maior o número TEX, maior o calibre da linha. No NM, quanto maior o número, menor o calibre da linha. Tá? Existe também a variação com, ao invés de métrico, imperial, que seria o NE. Né? Ele vai utilizar jardas e libras. Eu falei sobre todos os elementos usados para construir uma capa. Agora eu preciso fixar essa capa, né? Então eu vou falar sobre as fixações mais usuais. Existem outras além dessas que eu vou citar. Existem coisas mais tecnológicas até, mas isso é o mais comum. A primeira delas aqui, o bidim. Eu cheguei a falar anteriormente quando eu estava falando sobre TNT do bidim, que é um nome comercial de um TNT feito com material reciclado. E esse bidim geralmente é esse tecido aqui dessa imagem, tá vendo? Esse TNT, né? Aqui também. Geralmente ele tem um perfilzinho na ponta, né? Uma região, um plástico assim, mais espessa, e a vantagem desse bidim é que ele é costurável, ele é bem flexível, moldável, ele tem alta resistência à tração, contra o rasgo, né? Então ele é muito utilizado como na junção de um blank com outro, né? Você costura ele e é justamente aqui nessas regiões de costura onde você tem, na espuma você tem canaletas para fixar ele, né? Então ele entra nessa canaleta, ele ocupa o espaço da canaleta ali, e no fundo da canaleta geralmente tem um arame, né? E aí nesse material aqui, nessa tira, geralmente tem um furo, e por esse furo passa um grampo metálico, né? Ele é grampeado com um grampeador, e aí faz a fixação da capa na espuma. Outra forma bem usual, que é um pouco mais cara, seria a utilização de velcro. O velcro geralmente você tem uma parte costurada na capa e outra parte ela entra no molde da espuma, e quando a espuma forma, esse velcro já fica lá preso dentro da espuma. Então você só faz a fixação ali para uma parte na outra. Existem também perfis plásticos, né? No caso aqui você tem essa imagem, você tem um perfil de seta e um perfil em J, né? São perfis estrudados. Então, uma utilização bem comum disso aqui, por exemplo, é para fechamento de capas. Às vezes você tem a seta e o J e um entra no outro. Às vezes você tem só o J costurado na capa e esse J vem e engancha em uma aba da estrutura do banco. Às vezes você tem uma cavidadezinha na estrutura ou em um painel plástico da estrutura onde você fixa uma seta, né? E esses perfis aqui são costurados diretamente na capa. Outra possibilidade também são clips plásticos, né? Por exemplo, aqui, esse clipe plástico aqui, ele pode ser introduzido no molde também da espuma, e ele fica fixo na espuma e você vem e clipa um bidim lá que está preso na capa nesse clipe. Existem outros tipos de clipes também, né? Então, basicamente, quando a gente fala de fixação, é isso, né? Existem alguns outros tipos, mas os mais comuns são esses. Então, essa foi a segunda parte do nosso vídeo sobre bancos. No próximo eu vou falar um pouquinho sobre espumas, apoia-cabeça e isofix. Se você está gostando, quer deixar algum comentário ou tem alguma dúvida que quer que eu fale a respeito, deixa um comentário para a gente que eu vou acompanhar e respondo para vocês no próximo vídeo. Se você está gostando dessa série, deixa um joinha ali, um like pra gente, né? Se você quer receber notificação sobre o próximo vídeo ou próximos conteúdos que vão ser lançados no canal da CAR, se inscreve, né, no nosso canal, ativa o sininho ali. Muito obrigado pela sua presença, por assistir até aqui e até a próxima.